Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Segunda-feira, dia 19 de outubro de 2020. Bom, segunda-feira é sempre dia de comentarmos um pouco a palavra que foi pregada no culto de ontem, no culto de domingo. E ontem nós demos sequência à exposição do Evangelho de Marcos. Caminhamos bastante pelo capítulo de número 12, lemos os versículos de 13 até o 34, e nesses versículos nós temos três narrativas diferentes, mas que estão interligadas. Só para lembrar, Jesus ele entra em Jerusalém e promove chamada ali purificação do templo, trazendo para si inimigos muito poderosos, homens que ocupavam o chamado Sinédrio judeu, que era composto por três grupos distintos, que normalmente eles inclusive eram bem inimigos, porém, para atender a interesses em comum, eles acabavam se reunindo juntos, formando então o chamado Sinédrio, que era os fariseus, os saduceus e também os escribas, ou mestres da lei. Cada um desses grupos vai interpelar Jesus com uma pergunta diferente. Os fariseus, por exemplo, perguntam sobre o domínio do Estado romano através da moeda, ou exemplificado por Jesus na moeda romana. Os saduceus vão perguntar a Jesus sobre a ressurreição. E os escribas, ou o escriba, porque ali ele é representado por apenas um homem, vai questionar Jesus qual é o principal dos mandamentos. Cada um desses grupos, nessas perguntas, revela um ídolo, uma idolatria. Por quê? Porque o contexto central de todos esses textos é exatamente a fé equivocada dos homens do Sinédrio. Ou seja, o fato de que eles não confiavam em Cristo, não confiavam que Jesus era suficiente para salvá-los. Por isso eles não aceitaram Jesus. E eles não aceitaram o Messias enviado por Deus. Por quê? Porque eles não confiavam que apenas o Messias poderia salvá-los. Eles confiavam em outras coisas. E cada uma dessas perguntas vai revelar uma confiança que eles tinham para obter a própria salvação. No caso dos fariseus, eles estavam preocupados com o Estado romano. No caso dos saduceus, estavam preocupados com seu casamento e com a vida sexual, com romance. E no caso do escriba, estava preocupado com a religião. Jesus confronta cada um destes ídolos, tanto o ídolo ligado ao dinheiro, como o ídolo ligado ao casamento, ao sexo, quanto o ídolo também ligado à religião. E o que nós estudamos ontem basicamente foi isso, a nossa aplicação foi essa. Então trouxemos uma cosmovisão com relação ao trabalho e ao dinheiro, e aí no final falamos que nós temos um novo patrão, porque muitas pessoas interagem com o trabalho de duas formas. Ou tem o trabalho como subsistência, e aí tira a sua sobrevivência do trabalho, transformando o trabalho em um salvador, ou também aqueles que trabalham por prazer, por propósito, né? A gente tem reportagens de pessoas que largam empregos em grandes companhias e vão trabalhar, por exemplo, num pequeno negócio que ele monta porque ali ele encontrou propósito. Ou seja, os dois, aquele que trabalha por subsistência e aquele que trabalha por prazer, os dois estão buscando no trabalho o seu próprio Deus, o seu próprio Salvador. E isso é uma forma de idolatria, é uma forma de tentar encontrar no trabalho o nosso próprio Salvador. E aí nós temos o seguinte, que a Bíblia nos ensina que muito mais com o que devemos trabalhar, a Bíblia ensina em como devemos trabalhar. E nós trabalhamos tendo Deus como patrão, ou seja, quem é o nosso chefe final, quem nós devemos prestar contas é o próprio Deus. A nossa ética no trabalho é servir, ou seja, não importa se eu sou um empregado mais ralo, mais baixo, ou um CEO de uma grande companhia, eu vou sempre trabalhar para servir. O meu salário não é receber, mas dar. E o nosso padrão de sucesso é o próprio Senhor Jesus, ou seja, a Bíblia ensina uma cosmovisão relacionada ao trabalho completamente diferente daqueles que nós temos em nossa sociedade moderna. O segundo ídolo que falamos foi sobre o casamento, e aí basicamente abordamos um pouco o tema sobre o significado e propósito do casamento, e que nós estamos sempre em uma busca de pessoas compatíveis. Só que a Bíblia diz que não existem pessoas
compatíveis. E por último, trabalhamos a religião como forma de salvação. E aí aquele escriba se apoiava na obediência da lei para ser salvo, e aí nós afirmamos que estar preso a uma religião não significa que você está salvo. Eu queria ler com vocês aqui a conclusão da nossa pregação de ontem, pregação essa que já está disponível tanto no YouTube como o estudo já está disponível no site www.leoeller.com, você já pode acessar, e nós concluímos dizendo o seguinte: não podemos nos aproximar do reino de Deus por nosso poder financeiro, estatal ou secular. Não vamos encontrá-lo em um casamento perfeito, com uma pessoa perfeita, vivendo em um lar perfeito, nem pela teologia apropriada. Entramos no reino quando aplicamos o evangelho aos ídolos do nosso coração, que não passam de uma forma alternativa de autossalvação independente da fé em Jesus. E assim nós concluímos. Então ontem propomos algumas aplicações, e eu realmente queria incentivar você que não participou, e você veja lá, como eu disse no YouTube, Nave Sua Igreja, e você que esteve também, reveja o culto. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando ao seu coração, tá bom? Que Deus abençoe e uma ótima segunda e uma ótima semana para todos nós.